Graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite de quarta-feira a todos. Estamos aqui na Upgrade Alinhamento e com toda certeza Deus vai falar ao meu coração, vai falar ao seu coração nessa noite abençoada, nesse friozinho abençoado que o Senhor nos deu. Eu quero pedir a sua atenção, fica conectado aí também, compartilhe essa live com mais pessoas, nos ajude a expandir o Evangelho do Senhor. Nós estamos hoje, nós vamos encerrar, na verdade, uma série, né? Durante 3 meses, todas as quartas-feiras, temos trazido palavras muito pontuais, né? Palavras do coração de Deus, temas extremamente pontuais para a nossa realidade. E hoje eu quero encerrar essa série a respeito de alinhamento. E nós vamos então, a partir da próxima semana, começar um novo tema. Mas eu peço a graça de Deus para poder cooperar, para que o Senhor conclua essa obra que Ele começou a fazer nas nossas vidas, desde a primeira quarta-feira, desde o primeiro upgrade, alinhamento, e nos ajude aí nesse momento, prenda a tua atenção aí e compartilhe essa live para que possamos juntos ter um tempo precioso. Eu quero orar com você enquanto você vai compartilhando, eu quero orar agora, pedir que o Espírito Santo nos conduza. Querido Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Deus, por todo esse tempo, por esses 3 meses que nós desenvolvemos esse tema, Pai, alinhamento. E nós sabemos que o desejo do Seu coração é nos alinhar, Pai, alinhar com o céu, nos alinhar com o Seu coração, nos alinhar com a Sua vontade, nos alinhar com a Sua palavra. Eu peço, Espírito Santo, nos ajuda nessa noite, Pai, a porção que nós precisamos dessa palavra, nos ajuda a compreender, nos ajuda, Senhor, a receber essa palavra nos nossos corações, para que se tornem fundamentos para nós, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto de discernimento, precisamos tanto, Pai, de clareza, precisamos tanto, Pai, ouvir a Tua voz, reconhecemos, ó Pai, que nós não conseguimos fazer coisa alguma sem que a Tua presença esteja conosco, Pai. Por isso, nos agracie nessa noite, abençoa cada um dos meus irmãos que estão conectados, aqueles que irão também se conectar e assistir essa live no futuro, que sejam da mesma forma abençoados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, desde já, eu repreendo toda obra do mal, todo espírito das trevas que se opõe, Pai, todo espírito das trevas que tentam prender pessoas a cativeiros nas suas emoções, cativeiros de pecado, cativeiros, ó Pai, de enfermidades. Desde já eu repreendo agora, eu mando embora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde já, que o Teu sopro de vida possa entrar em cada leito de UTI, em cada hospital agora, em cada quarto onde houver alguém se recuperando, alguém enfermo, sejam visitados com Tua cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tua palavra, ela nos garante que tudo que em oração pedimos ao Senhor, crendo que já recebemos, assim será conosco. Por isso eu declaro cura, declaro milagres, declaro salvação em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, como eu disse, nós vamos encerrar nessa noite o tema alinhamento, tá? Para que possamos entrar numa nova fase. Cremos que também serão dias proféticos, serão meses, né? Os próximos 3 meses também serão meses proféticos, meses de um derramar do Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Como temos declarado, né, quase todas as reuniões, nós cremos que nós estamos às vésperas de um grande avivamento. Eu creio muito nisso, né, que a Igreja de Jesus ela vai experimentar um tempo de grande avivamento. Isso é algo que já está escrito, nós cremos nisso, algo que vai anteceder, né, a volta de Cristo, uma grande colheita. E eu e você precisamos fazer parte desse tempo. Nós precisamos, com toda certeza, entender aquilo que o céu está comunicando para nós nesse tempo. Precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos bem atentos àquilo que o céu está dizendo, àquilo que Deus está falando, através dos seus profetas, através da sua palavra, e para que nós possamos também nos mover assim, né? Nos mover profeticamente, nos mover de uma forma alinhada com o coração de Deus. E nós, quando falamos de avivamento, muitas pessoas, como eu disse, nós estamos à porta de um avivamento, e avivamento não é quando as pessoas, né, caem no chão, né, naquele mover, aquela coisa de
né, que sensações no nosso corpo, não é isso. Avivamento é quando nós estamos queimando por Deus, queimando pela palavra de Deus, queimando pelo propósito de Deus. Avivamento é quando a vida de Deus nos envolve de forma que a nossa perde sentido por causa da vida dele em nós, por causa do propósito dele em nós. Avivamento é quando nós não nos conformamos com este mundo, não nos conformamos mais com o pecado que tem matado tanta gente, nós não concordamos mais com os cenários à nossa volta, e nós nos movemos em fé, nos movemos pela palavra de Deus, nos movemos pelo Espírito de Deus, estamos cooperando para que veredas tortas sejam endireitadas, cooperando para que o Evangelho do Senhor afete mais e mais pessoas e até nações. Avivamento é quando a vida de Deus flui em nós e através de nós. Não há outra forma de acontecer avivamento sem que seja pela Igreja de Jesus, a única instituição autorizada por Deus na terra a expandir avivamento é a Igreja de Jesus. Somos os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo, né, que vivem por aquilo que a palavra diz, que são incendiados por essas verdades e decidem proclamar essas verdades por onde anda. Tá? A Igreja de Jesus, somente a igreja incendiada consegue fazer isso e autorizada a fazer isso. Nós falamos nos últimos 3 meses a respeito de alinhamento. Para que haja avivamento, é preciso alinhamento. Por isso temos falado tanto de alinhamento. Alinhamento com o coração de Deus, né? 3 meses falando nas upgrades. Muitas e muitas áreas das nossas vidas precisam ser alinhadas. E nós, porém, queridos, as realidades só mudam quando nós saímos do campo do conhecimento, saímos do campo da informação e passamos a nos mover por aquilo que nós já sabemos, por aquilo que a palavra já nos esclarece. Nós passamos a viver assim por essas verdades, tá? Por esses fundamentos. Só assim as coisas mudam. Somente assim, quando nós estamos alinhados com o coração de Deus, alinhados com a vontade de Deus, é que o avivamento flui. Tá? E avivamento começa dentro da nossa casa. Avivamento, muitas vezes nós achamos que o avivamento vai acontecer, sabe, de uma forma coletiva. Deus vai vir numa reunião da igreja, ou vai vir, sabe, quando um ajuntamento de pessoas poderoso, aí vai vir um avivamento, as pessoas vão se embriagar do Espírito Santo. Não, não é isso, queridos. Isso é óbvio que isso fez parte da história, faz parte da história, pode acontecer, e creio que vai acontecer, não é? Manifestar em massa, onde houver muitas pessoas reunidas, mas o avivamento ele precisa ser algo pessoal. O avivamento precisa ser pessoal. Eu preciso ser avivado por Deus individualmente. Eu preciso ser avivado por Deus na minha individualidade, para que a minha casa comece, sabe, a receber daquilo que vai fluir através de mim, através de você. Um avivamento pessoal é quando eu decido, sabe, não viver mais como eu vivia, sabe, a não cometer os mesmos pecados que eu cometi durante tanto tempo, você cometeu durante tanto tempo. Avivamento é quando eu permito, sabe, que o Espírito de Deus, ele governe a minha vida, ele conduz a minha vida, ele conduz as minhas escolhas, ele conduz o meu casamento. Sabe, quando a palavra de Deus se torna uma bússola para a minha vida, uma bússola para o meu casamento, uma bússola na educação dos meus filhos, uma bússola nos mais e mais diversos cenários da minha vida. Isso é avivamento, sabe, é quando eu estou avivado, é quando eu me movo por uma verdade muito maior do que eu, muito maior do que aquilo que eu sei, muito maior do que aquilo que eu estudei, mas essas são as verdades eternas de Deus. Quando elas conduzem a minha vida, então, com toda certeza, é um sinal de que o avivamento está me alcançando. Quando eu decido transformar os cenários que estão à minha volta, quando eu decido ser uma semente, sabe, para mudar os ambientes, para mudar as pessoas que estão à minha volta, para que eu seja inspiração, sabe, de um homem de Deus, você que é mulher, de uma mulher de Deus, para afetar pessoas e mais pessoas que estão à sua volta. Eu quero ler um texto da Bíblia, para entrarmos na nossa reflexão. Eu poderia estar falando aqui de uma forma, conversando simplesmente com você, mas eu quero ler um texto da Bíblia que vai relatar algo para mim e para você, que é muito precioso. É um momento em que, sabe, um homem, ele recebeu do céu algo precioso ali. Ele fez uma descoberta poderosa na sua vida, e aquilo foi um divisor de águas, e com toda certeza, se isso acontecer comigo, se isso acontecer com você,
também vai mudar para sempre a sua vida e vai mudar para sempre a minha vida. O texto da palavra de Deus que está no capítulo 2 Crônicas, capítulo 34, eu vou ler alguns versículos aqui, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Olha só, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo. Ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Então confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores e que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Joate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesulão, descendente de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos seus supervisores, aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias e a Acaías, filhos de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e secretário Safã, e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com eles foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que enviou a mim:
Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Até aqui eu quero ler, são vários versículos aqui, mas eu fiz questão de ler porque relata um momento marcante. Nós vimos aqui a respeito de um homem que queria fazer diferença, um jovem rei, que começou a reinar com 8 anos, mas com toda certeza aquele homem tinha uma referência, né? Nós vimos aqui, ele tinha uma referência na sua vida que era Davi, né? Por mais que a nação havia se corrompido, por mais que antecessores de Josias fossem maus, mas ele ainda tinha uma referência, que era Davi. Ele tentou no seu começo de reinado andar nos caminhos de Davi, andar de acordo com o modelo de Davi, que era um modelo que agradava a Deus. Ele começou a buscar a Deus ainda muito jovem, mas ele não tinha ainda uma referência, uma direção para seguir. Por mais que ele tinha temor, por mais que ele queria fazer o certo, ele ainda não tinha se encontrado com as verdades de Deus. Ainda Josias precisava se alinhar com o coração de Deus, ele tinha um desejo, mas ele não tinha direção ainda. E relata um momento marcante que quando ele se encontra, quando a lei do Senhor é encontrada, quando a palavra de Deus é encontrada, estava perdida dentro do templo. Olha que coisa terrível. A lei do Senhor estava perdida dentro do templo. Ou seja, as pessoas cultuavam a Deus, as pessoas até se reuniam ali, o templo estava em ruínas, havia sacerdotes, havia levitas, mas a lei ainda estava perdida. A palavra de Deus estava perdida, eles viviam por aquilo que eles ouviam dos seus antepassados, mas não tinham uma direção clara, eles se perderam, foram se perdendo ao longo da história, se distanciando de Deus, e tudo foi saindo fora do lugar. E naquele momento, Josias, então, ele encontra a lei do Senhor. Ele encontra e todo o seu trabalho ali começou a ter um novo sentido, o seu reinado começou a ter um novo sentido, a sua vida passou a ter direção. E o que ele fez foi, quando ele encontra com as palavras de Deus, a sua atitude foi temer, foi se prostrar, foi rasgar as suas vestes, foi se humilhar na presença de Deus, foi buscar alinhamento para a sua vida, foi buscar alinhamento pelo seu povo, ele foi consultar a Deus, clamando por misericórdia, né, querendo se alinhar. Ele já estava trabalhando há anos, tentando um alinhamento, fazendo as coisas do jeito que ele achava melhor, né? Começou a fazer uma limpeza, começou a derrubar os postes ídolos, começou a quebrar os altares idólatras, os lugares de sacrifícios idólatras. Ele começou a fazer uma revolução, porque algo dentro dele reacendeu. O temor a Deus entrou na sua vida e ele começou a fazer concertos. Mas quando a palavra veio no seu coração, quando a palavra do Senhor veio, ele passou a conhecer, a ter contato, sabe, com a palavra de Deus. Algo aconteceu na vida de Josias. E muito mais do que isso, aquele homem, além dele, sabe, o temor tomar conta da sua vida, ele levou todo o povo também a buscar a Deus. Ele levou todo o povo a temer a Deus. Olha que coisa maravilhosa, quando um homem de Deus se encontra com a palavra de Deus, quando há um alinhamento no coração de um homem. Aqui fala de Josias, um homem que se alinhou com Deus, trouxe uma mudança para uma nação. Um homem que se alinhou com Deus, todo um povo pôde experimentar um tempo de paz, pôde experimentar um tempo de favor de Deus, por causa de um homem que se alinhou com Deus, se alinhou com a palavra de Deus, se alinhou com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Quem sabe você não é esse homem, quem sabe você não é essa mulher que Deus está chamando para se alinhar com Ele, sabe, para se alinhar com a palavra dEle, se tornar uma novidade nesse tempo, se tornar alguém que vai ser um modelo a ser seguido.
se tornar alguém que vai ser um influenciador pelo poder do nome de Jesus. O avivamento vai acontecer por homens e mulheres assim, decididos, por homens e mulheres decididos a ir além, homens alinhados com o coração de Deus, alinhados com a palavra de Deus. Eu quero aqui discorrer aqui rapidamente, sabe, algumas coisas que precisam acontecer comigo e com você, para que haja um avivamento, né? Estamos falando de alinhamento ainda, mas para que haja avivamento é preciso alinhamento. Todo homem de avivamento precisa estar alinhado com Deus, precisa estar reposicionado no seu chamado. Não há outra forma. Para a gente viver um verdadeiro avivamento espiritual, nós precisamos alinhar também muitas e muitas coisas das nossas vidas. Precisam tomar o seu lugar. Lembra, o profeta Ezequiel estava num vale de ossos secos e Deus pergunta para Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Esses ossos podem viver um grande avivamento? Essa situação de morte pode viver um grande avivamento? E Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. E quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza de acordo com a palavra de Deus. Diz assim, assim diz o soberano Senhor, ossos, ouça a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus é liberada, quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é profetizada sobre os ambientes, o avivamento vem. Quando o alinhamento acontece, com toda certeza, a vida de Deus se manifesta nesse ambiente. Então, para viver avivamento, precisamos de alinhamento. Tá? Avivamento exige de nós alinhamento com a palavra de Deus, é a primeira coisa. Alinhamento com a palavra de Deus. Como nós vivermos avivamento das nossas vidas se nós não temos intimidade com a palavra de Deus? Se nós não alcançarmos intimidade com a palavra de Deus? A palavra do Senhor, ela diz em 2 Timóteo 2, versículo 15, se não me falha a memória, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Avivamento vai exigir de nós, sabe, para vivermos avivamento, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Há uma vontade expressa de Deus na sua palavra, há uma vontade de Deus para mim, para você, como homem, como mulher, como maridos, como esposas, como pais, como filhos. Por isso nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. O padrão para nós não é terreno. O padrão para nós, como homem de Deus, como mulher de Deus, ele não é terreno, ele é celestial. Nosso modelo é Cristo. E só podemos conhecer a Cristo através de um relacionamento com Ele pela palavra do Senhor. Então, avivamento exige alinhamento com a palavra de Deus. Esse texto de 2 Crônicas 34 deixa muito bem o que a palavra de Deus, o que a palavra provocou, sabe, em Josias e no seu reinado. O que conhecer a palavra, o que trouxe de favor de Deus para a nação quando esses homens se alinharam com a palavra de Deus. Muitas vezes nós buscamos as mãos de Deus, sabe? Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, muitas vezes nós buscamos, sabe, aquilo que Deus pode nos dar, e muitas vezes nós não buscamos a sua face, sabe? Simplesmente para estar com Ele, simplesmente para conhecê-lo mais e mais. E quando nós nos alinhamos com Ele, uma coisa que vai acontecer com nós é esse desejo de estar com Ele, esse desejo de estar na presença dEle, esse desejo, sabe, de ser amigo de Deus. E esse relacionamento só é possível pela palavra. Sabe, conhecemos a Deus pela palavra. Ele se revela em intimidade quando nós o buscamos, quando nós o desejamos. Sabe, com toda certeza, quando nós buscamos a vontade dEle, o reino dEle, Ele vai suprir as nossas necessidades, com certeza. Mas um relacionamento com Deus não se baseia simplesmente num relacionamento onde só uma parte fala, onde só eu falo. Né? Apresento uma lista para Ele de coisas que eu quero para mim, de coisas que eu necessito para mim, de coisas que eu desejo adquirir. Não é isso, não é relacionamento. Então, para que haja um alinhamento com a palavra de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Sabe, eu preciso gastar tempo para conhecer a vontade de Deus pela sua palavra.
Qual é a vontade dele para a minha vida? Qual é a vontade dele para a minha família? Qual é a vontade dele no meu ministério? Qual é a vontade dele para mim como cidadão? Para a minha vida profissional? Deus tem uma vontade. Deus tem um propósito. Deus tem um plano que se revela pela sua palavra. Deus tem uma vontade soberana sobre tudo. Inclusive para mim e para você. Por isso nós precisamos conhecer a sua palavra, sabe, para nos alinhar com ela, sabe, para colocarmos a nossa vida no prumo de Deus, no modelo perfeito que é Cristo, de acordo com o modelo perfeito que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Avivamento exige de nós alinhamento com a visão de Deus. A visão de Deus para a sua igreja. Né? Foi falado na igreja recentemente, né, sobre a visão. Deus, ele tem uma visão. E a visão de Deus, sabe, ela é muito diferente da visão. Deus tem uma visão para a igreja. Deus tem um sonho para a igreja. E avivamento vai acontecer quando a igreja estiver alinhada com a visão de Deus. E eu quero dizer para você que a visão de Deus, o desejo de Deus não é simplesmente encher templo. O desejo de Deus é encher pessoas com a sua glória. O desejo de Deus é encher pessoas com a sua glória. Não adianta ter templos grandes, cheios de pessoas, mas pessoas vazias, sem propósito, sem direção, sem visão do alto. Então Deus deseja trazer a visão celestial para mim e para você. Avivamento precisa, sabe, na verdade o avivamento verdadeiro, ele vai acontecer sim, mas a nossa visão precisa estar alinhada com o coração de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, né, um texto bem conhecido: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas, sabe, em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então, a visão do coração de Deus é nos encher para um propósito, nos empoderar para um propósito. A visão do coração de Deus é que a nossa vida expresse Cristo, que nós sejamos agentes de cura, agentes de salvação, sabe, agentes de avivamento, sim. Precisamos conhecer a visão do coração de Deus para a sua igreja. Sabe, muitas vezes movidos pelo engano, o ser humano ele começa a edificar torres para si, ele começa a edificar torres para tornar o seu nome conhecido, para tornar o seu nome grande, quando na realidade nós somos chamados para tornar o nome de Jesus conhecido, para tornar o nome de Jesus, sabe, adorado, proclamado, expandir a igreja de Jesus, expandir o evangelho do reino nas nações da terra. Então, a visão de Deus para a sua igreja é tirados para fora, eclésias, é tirados para fora, é ir de pregar o evangelho a todas as nações, ir de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a visão do coração de Deus. Tudo que está fora disso é reino pessoal, tudo que não converge para a centralidade de Cristo, tudo que não converge, sabe, para que o nome de Jesus seja adorado, conhecido e proclamado, sabe, é reino humano. Então a igreja de Jesus, ela tem um DNA, sabe, é salvação, é Cristo em nós, esperança da glória, sabe, é Cristo na centralidade de todas as coisas. Então, precisamos nos alinhar com a visão do coração de Deus. A visão, o avivamento, ele exige de nós alinhamento com obediência, tá? Não tem como Deus fazer nada com desobediente. Não tem como Deus fazer nada com pessoas que não estão dispostos a obedecê-lo plenamente, sabe, a confiar nele, a confiar naquilo que ele diz, a andar por aquilo que ele diz. E uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus que reprovou tantas pessoas, tantos homens chamados por Deus, foi a falta de obediência. Homens que começaram bem, mas em um dado momento, sabe, se renderam à desobediência, foram soberbos, se esqueceram de Deus, começaram a fazer a coisa do seu jeito, e por conta disso muitos homens perderam o seu chamado, perderam o seu ministério, perderam a oportunidade de fazer história, sabe, de marcar o seu tempo, de se tornar um testemunho vivo para as futuras gerações, e foram reprovados por Deus. Por isso, queridos, avivamento exige de nós alinhamento com a obediência. A obediência é uma marca de todo homem, de toda mulher de avivamento. E quando eu falo obediência, não é uma obediência simplesmente obedecer alguém, submeter alguém, simplesmente
Não é isso, é estar em obediência com Deus, obediência com a sua palavra, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Primeira coisa, nós precisamos ser obedientes a Deus. Você, filho, precisa ser obediente aos seus pais? Sim. Eu preciso ser submisso, obediente, sabe, às autoridades, sabe, autoridades eclesiásticas, as autoridades instituídas por Deus? Sim. Então, é uma marca de todo homem alinhado com Deus, toda mulher alinhado com Deus. Deus, ele não realiza nada fora dos seus princípios, fora daquilo que está na sua palavra, tá? E o Espírito Santo jamais será derramado na vida de um rebelde, na vida de alguém disposto a fazer as coisas do seu jeito. Nós vimos na história, Saul foi um homem chamado por Deus, foi empoderado para exercer um chamado, foi empoderado, foi cheio do Espírito Santo, profetizou com os profetas, mas seu coração obstinado, seu coração muitas vezes soberbo, fez com que ele perdesse. O Senhor não era mais com ele, o Senhor o reprovou, porque ele não foi obediente, ele foi desobediente, ele começou a fazer as coisas do seu jeito, daquilo que ele achava melhor, e não esperava o tempo de Deus, não foi obediente, perdeu o reinado, perdeu o trono, a sua descendência perdeu o propósito de Deus por causa da sua desobediência. Então, para mim e para você, sejamos homens e mulheres obedientes em tudo. Avivamento exige de nós também alinhamento com a nossa liderança. Queridos, o reino de Deus sempre foi e sempre vai ser o façamos nós. O reino de Deus, Deus sempre nos ensinou, sempre se moveu em equipe. O próprio Deus na sua criação não fez nada sozinho, embora ele tenha todo o poder para criar tudo sozinho. Mas Deus, em tudo que ele criou, ele diz, façamos o homem, né? E Deus, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, nós vimos esse trabalho coletivo, né? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Desde o início, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, por intermédio dele, né? E nada do que foi feito, nada foi feito sem que Jesus tenha participado. Então, o trabalho do Pai, o trabalho do Filho e do Espírito Santo, sempre em conjunto, façamos nós. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, Deus deixa muito claro a importância, de estar alinhado como equipe, estar alinhado, E para a igreja, queridos, isso é muito precioso. Por isso que Deus, ele formou a igreja como corpo de Cristo, como parte, né, de um corpo. Cada um é parte do corpo. Eu sou parte do corpo, você é parte do corpo, e o conjunto todo trabalhando em sintonia, em submissão, com a nossa liderança, em submissão à vontade de Deus. O resultado vai ser, queridos, vai ser avivamento. O resultado vai ser bênção, o resultado vai ser o favor de Deus se manifestando. Se você decidir andar alinhado com a sua, você filho, você esposa, você marido, se vocês decidirem andar alinhados dentro da sua casa, com toda certeza o favor de Deus vai ser uma realidade. Decidirem andar alinhados como família, um casamento alinhado com Deus, um casamento alinhado com o coração de Deus, com toda certeza o resultado vai ser o favor de Deus. Vai ser bênçãos transbordando na sua casa. Vai ser avivamento da sua casa. Então guarde isso no seu coração. Avivamento exige alinhamento com a liderança, né? Dentro de casa há um líder. Toda casa precisa ter um líder. Né? Marido, você é um líder, chamado para ser o líder da sua casa, para liderar a sua família, para conduzir a sua família à vontade de Deus. Então, para que haja alinhamento, é preciso ter esse senso de equipe, onde o cabeça, Cristo, não é a cabeça do homem, a mulher cabeça do homem, a mulher submissa ao marido, não é? E os filhos obedientes aos seus pais. Algo que funcione como uma verdadeira equipe, onde Cristo é o centro, onde Cristo é o Senhor. Amém? Alinhamento com a nossa liderança na igreja. Nós temos uma liderança, nós temos pastores, nós temos homens de Deus que está sob nós, uma liderança em nosso favor, uma liderança que está para nos proteger, para nos conduzir. E quando nós estamos alinhados com a nossa liderança, estamos na mesma missão, estamos no mesmo propósito, com toda certeza nós iremos crescer, nós iremos frutificar, nós iremos alegrar o coração do nosso Deus.
Amém? Avivamento também exige de nós alinhamento com o tempo. Né? Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Se nós não entendermos o tempo de Deus, nós vamos, viver nessa vida toda sem sentido. Deus tem tempo, deu um tempo certo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Tempo para abraçar, para deixar de se abraçar, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para tudo. Se nós não nos atentarmos a isso, nós perderemos as melhores oportunidades. Oportunidades que Deus nos dá, existem oportunidades que não vão passar de novo. Coisas que acontecem, que estão diante de nós, que se nós perdermos a oportunidade, talvez não tenhamos outra. Por isso que é importante nós aproveitarmos esse tempo, o kairós de Deus, vivermos no kairós de Deus, no tempo oportuno de Deus. Hoje é um dia ideal para que eu e você possamos fazer as melhores escolhas, para que possamos voltar para Deus. Quem sabe você que me ouve aí está longe da presença de Deus, está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você que me ouve nessa noite, nessa upgrade alinhamento, está com uma família desajustada, com um casamento bombardeado, pensando em desistir, pensando em dar fim na sua vida. Talvez você que me ouve hoje está com o coração amargurado, com pessoas guardadas aí dentro, com rancores na sua vida, com rancores no seu coração, fazendo você adoecer. Hoje é o kairós de Deus para que você decida mudar, para que você decida se alinhar com o coração de Deus, se alinhar com a vontade de Deus, se voltar para Deus, fazer como Josias. Josias, quando se encontrou com a palavra de Deus, ele se prostrou, ele rasgou as suas vestes, ele chorou, ele orou, ele renunciou, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus. Quem sabe não seja essa a sua postura, e fazer um concerto com Deus, para se alinhar com Deus, para entrar em um tempo de avivamento na sua vida, um tempo de crescimento, de frutificação na sua vida. O tempo de Deus para mudar o seu casamento, o tempo de Deus para mudar as ações. Não adianta, não vai vir colheitas novas, colheitas nobres se as sementes não forem nobres também. Quer mudar uma colheita? Mude as sementes, não existe outra forma. Quer mudar as colheitas? Mude a semente. Quer experimentar mudanças? Mude as ações, mude o comportamento. Quem sabe hoje não é o tempo de Deus, para mudar as armas, para parar de ser, alguém carnal, para ser alguém humano demais, natural demais, e para passar a lutar com armas corretas. Quem sabe hoje não é o kairós de Deus para que você dê um up, nas suas finanças. Quem sabe até hoje as suas finanças não romperam, você tem vivido, tão superficial, anos e anos na mesma condição, endividado, enrolado. Quem sabe não é hora de você mudar, quem sabe não é hora de você passar a administrar de forma bíblica as suas finanças. Quem sabe não é hora de você entregar o remo, do seu barco para o Senhor. Quem sabe não é hora de você se arrepender para sair dessa situação, para sair desse pecado que tanto tempo tem feito mal para a sua vida, e se alinhar com o coração de Deus, se alinhar com a palavra de Deus, se alinhar com o tempo de Deus, esse tempo que se chama hoje, kairós de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Amém? E por último aqui, para encerrar a nossa reflexão, para mudarmos de fase, avivamento exige de nós alinhamento com o fruto do Espírito. Em Efésios 5, versículo 22 em diante ali, fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E quem vive na carne não pode agradar a Deus. A amizade, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Então, se eu quero vida e paz, se eu quero uma vida ajustada, uma vida alinhada com Deus, eu preciso viver o fruto do Espírito na minha vida. O fruto do Espírito é uma marca de todo homem que já está vivendo avivamento. Se eu e você conseguimos desenvolver o fruto do Espírito, é um sinal nítido de que o meu coração já está afetado pela palavra de Deus. É um sinal nítido de que o Espírito Santo já tem conduzido a minha vida.
Porque se eu mudei, sabe, se áreas da minha vida que eram governadas pela carne, que eram dominadas por comportamentos carnais, se ela já está sendo comandada pelo Espírito Santo, é sinal de que a vida de Deus faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero encorajar você a viver isso: amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, amor, paz, tantos e tantos atributos, né? Fidelidade, bondade, tantos atributos do fruto do Espírito que são características do coração de Deus, características do próprio Cristo, que precisam fazer parte da sua vida e da minha vida. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que estão de Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne e as suas paixões e vivem por essas realidades e vivem pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é manifesto das suas ações, o fruto do Espírito é manifesto da sua forma de tratar o outro, da sua forma de tratar o cônjuge, da forma de tratar a sua liderança. O fruto do Espírito é manifesto em momentos como esse, ou na verdade, a obra da carne é manifesta, se o fruto do Espírito não for. Por isso pense nisso, queridos, para vivermos avivamento. São atitudes práticas que nós precisamos ter para que esse avivamento nos alcance. E avivamento é muito mais do que um belo discurso. Avivamento é muito mais, sabe, do que um discurso gravado, do que algo que nós decoramos e lemos. Não, avivamento é quando a vida de Deus se torna a nossa vida. Quando nós não nos movemos mais por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós estudamos, por aquilo que nós, sabe, achamos que somos. Não, avivamento é quando a vida de Deus, ela se torna o nosso alvo, se torna a nossa inspiração, se torna a nossa realidade, se torna o nosso tudo. Assim como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é avivamento, é quando Cristo vive em nós. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para o seu coração e para o meu coração, deixar essa palavra para que nós possamos encerrar esse tempo com essas reflexões. Eu quero viver avivamento. Você quer viver avivamento na sua vida? Para que haja avivamento, precisa de alinhamento. O que precisa ser alinhado na sua vida? Eu acredito que você, ao ouvir essa palavra, ouvir essas palavras que têm sido liberadas, né, durante esses 3 meses, muitas delas eu creio que mexeram com você, mexeram comigo, com toda certeza. Mas qual a nossa resposta diante de tudo isso? Eu vou permanecer da forma que eu tenho vivido? Eu vou permanecer do mesmo jeito? Vou permanecer no mesmo pecado, na mesma atitude? Ou eu vou me mover em fé? Pense comigo, somente, sabe, eu e você podemos mudar a nossa vida com as nossas ações. A chave está nas nossas mãos. Por isso, quer viver um tempo de grande avivamento. Eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer como Josias fez. Eu preciso, sabe, olhar, sabe, para a minha situação, para a minha condição e reconhecer tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que desagrada a Deus. E como Josias fez ali, se humilhar na presença de Deus. Interessante que quando o profeta de Deus orou ao Senhor, trouxe a resposta da boca de Deus para Josias. Ele diz: olha, porque você orou, porque você clamou, porque você se arrependeu, porque você se humilhou, porque você chorou, porque você me buscou, então eu o ouvi. Você quer ouvir isso de Deus? Porque você decidiu, porque você clamou a Deus, porque você desejou a Deus, porque você decidiu romper com o pecado, porque você decidiu, sabe, viver diferente, fazer diferente. Por causa disso, por causa das lágrimas derramadas, Deus o ouviu. E quando Deus nos ouve, Deus muda a nossa história. Quando Deus nos ouve, o avivamento vem. Quando Deus, sabe, ouve a sinceridade do nosso coração, quando a vida dele nos toma, o avivamento vem. Eu quero orar com você agora, quero pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele toma a sua vida,
ele toma a minha vida de uma forma sobrenatural. Gostaria de pedir para que você aí, na sua casa, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser, mesmo de pé, da forma que você estiver, eu gostaria que você olhasse para você agora. Quer entrar em avivamento? Nós não vamos entrar em avivamento de qualquer jeito. Não vamos entrar em avivamento carregando fardos pesados, fardos pesados de pecado, de rancores. Se livre disso agora. Ore agora, lance fora tudo isso. Lance fora o medo, lance fora todo o excesso de bagagem, para que possamos entrar nessa nova fase. Querido Deus, adorado seja sempre o teu nome, Pai. Tu és o Deus exaltado, Tu és o Deus de amor. Pai, eu quero orar, primeiramente, Senhor, eu quero pedir que a Tua misericórdia nos alcance. Pai, muitas vezes nós somos egoístas, muitas vezes nós queremos Te buscar simplesmente para ter as Suas bênçãos em nós. Muitas vezes nós queremos aquilo que o Senhor pode nos dar, mas muitas vezes não nos atentamos, sabe, em buscar a Tua face, em buscar a Tua face por amor, em buscar a Tua face porque nós precisamos dela, buscar a Tua face porque nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua vida em nós. Senhor, nos perdoa por todas as orações erradas, todas as orações abomináveis que nós possamos ter feito, Pai. Perdoa as nossas ações erradas, perdoa muitas vezes comportamentos errados dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Perdoa, Pai, todo comportamento errado, Pai, nas mais diversas áreas das nossas vidas. Pai, tudo aquilo que tem muitas vezes trazido, Senhor, trazido pecados, trazido, Senhor, rancores. Nos perdoa, Pai. Queremos entrar nesse tempo de avivamento, Pai, alinhados com o Teu coração, Pai. Alinhados com a Sua palavra, alinhados com a obediência, alinhados com o Teu Santo Espírito, Pai. Que cada um de nós, Pai, possamos voltar a queimar de uma forma poderosa, Pai. Queimar pela Sua presença, queimar pela Sua palavra, queimar pelo Teu chamado, Pai. Pai, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muitas vezes nós nos distanciamos do chamado que o Senhor tem para nós. Muitos de nós até mesmo paramos, Pai, em algum lugar. Muitos de nós, às vezes, paralisamos, somos paralisados muitas vezes pela correria do dia a dia, muitas vezes somos paralisados pela nossa própria vida, pelos nossos próprios sonhos, muitas vezes nós somos paralisados, ó Pai, por causa de desapontamentos de pessoas. Pai, nos perdoa, Pai, nós queremos avançar, nós queremos viver esse tempo de avivamento, Pai, e trazer alegrias para o Senhor, frutificar para o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor, toca na Tua igreja, Pai. Assim como o Senhor tocou no vale de ossos secos, Pai, um grande exército se levantou ali, assim aconteça na Tua igreja. Pai, o Teu toque, o Teu fogo venha nos incendiar num grande exército chamado igreja, Pai. Possa se posicionar, possa expandir avivamento nos 4 cantos, ó Pai, do Brasil e das nações, Pai. Que Barretos seja afetado pela igreja do Senhor, que Barretos, Pai, não seja mais o mesmo, Senhor, por causa da Tua igreja, Pai, remida, restituída, Pai, que vai viver avivamento, Senhor. Pai, que os templos se tornem pequenos, Pai, tamanha multidão que se voltará para o Senhor, Pai. Cremos nisso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas sejam curadas, Pai, em cada reunião de PG, em cada reunião de célula, em cada culto, Pai, onde essa palavra for pregada, Senhor, que haja curas em massa, salvação em massa, Pai, nos hospitais. Pai, usa os Teus filhos, os Teus servos, Pai, de uma forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Receba essa palavra no seu coração e quero lembrar você que nosso próximo final de semana, as atividades normais, né? Graças a Deus, teremos os cultos presenciais no domingo pela manhã, às 10 da manhã e também às 18 horas. Teremos na quinta-feira, quinta e sexta, café com os apóstolos às 9 da manhã. Quinta-noite também às 19 horas, a live com o pastor Celinho, né, comigo, e com a pastora Rosângela também às 19 horas na sexta-feira. Amém? Fica ligado aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que você será sempre informado de tudo que irá acontecer na Igreja Batista Nova Dimensão. Amém? Pastora Lu, na igreja, de segunda a sexta, das 8h30 também.
até às 11h30 da manhã. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E vamos lá entrar em um tempo de avivamento, alinhados para viver um grande avivamento, alinhados para experimentar um grande avivamento. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.